A paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo, a proposta do vídeo é falar 16 perguntas que um leitor que viesse lendo o livro do Apocalipse, ele se faria. Então, uma pessoa que começa lendo do capítulo 1 e ela termina até o capítulo 22, se ela fosse anotando perguntas sobre o texto, perguntas ali gerais, sobre o que é os 144 mil, o que são o milênio. Então, essas perguntas que a pessoa vai se fazendo, eu fiz a leitura do Apocalipse por completo e eu vou expor aqui para vocês 16 perguntas. E junto com cada pergunta, eu também vou passar uma referência bíblica. E junto com essa referência vai ser a resposta, de uma forma assim muito breve, muito parcial, porque não tem como responder de forma precisa 16 perguntas sobre o livro do Apocalipse por completo. Então, se você gosta do livro do Apocalipse, se você lê o livro do Apocalipse e já se considera avançado, fica no vídeo porque você vai gostar. Se você é iniciante, você também vai gostar. Então, vou começar fazendo a leitura das primeiras perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: o que são os 7 candeeiros de ouro? Então, quando você começa fazendo a leitura no Apocalipse 1, vai falar que o Senhor Jesus, ele está no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, a pergunta que fica é: o que seriam esses 7 candeeiros de ouro? Os 7 candeeiros de ouro, eles foram representados no tabernáculo. Então, os 7 candeeiros de ouro, como você vai estar vendo na imagem, eles formavam o candelabro. O Senhor Jesus, ele está no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os candeeiros representam as igrejas. Então, de uma forma mais ampla, o que o texto está dizendo é que Cristo é a luz do mundo e que Cristo está na igreja, ou seja, o povo de Deus reflete o Cristo e isso ilumina o mundo. Então, esse é o simbolismo que traz por trás daquela passagem quando fala dos 7 candeeiros de ouro. Então, você precisa ter em mente, os 7 candeeiros de ouro, eles seriam como se fossem velas. Então, se o ambiente está completamente em trevas, sem luz nenhuma, e você acende um candeeiro de ouro, você vai conseguir enxergar um pouco das coisas que estão ali, só que o ambiente ainda permanece bastante escuro. Quando você acende 2 candeeiros, você vai conseguir enxergar muito melhor, porque a luz ela se amplia muito mais. Só que o ambiente ainda permanece um pouco escuro. Quando você acende 3, 4, 5, 6 candeeiros, o ambiente ele só vai se tornando cada vez mais claro. Se são 7 candeeiros de ouro, o ambiente ele está completamente iluminado. Os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas que se encontravam na Ásia. Ou seja, era necessário com que cada povo de Deus, cada respectiva cidade que continha cristãos, cada um refletisse luz, praticasse boas obras, para que o testemunho a respeito dos cristãos fosse algo uniforme, fosse algo que fosse uma completa luz, e essa luz iluminasse todo aquele ambiente. Então, essa é a explicação a respeito dos candeeiros de ouro. Junto com essa pergunta, eu juntei alguns outros elementos que seria a respeito do altar de bronze que aparece no Apocalipse capítulo 6, o altar de ouro que aparece no Apocalipse capítulo 8 e a Arca da Aliança que aparece no Apocalipse capítulo 11. Todos esses objetos eles se encontravam no tabernáculo de Moisés. Então a referência que fica nessa primeira pergunta é entender a respeito do tabernáculo no Apocalipse. Agora, a segunda pergunta: quem são os 144 mil selados de Apocalipse capítulo 7? A referência que eu trouxe aqui é Tiago capítulo 1, no versículo 1, quando o apóstolo Tiago vai falar as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então o que o apóstolo Tiago está fazendo ele está endereçando a carta dele a toda a igreja, que todos os cristãos que reconheciam Jesus como Senhor e Salvador,
ele estava enviando essa carta para eles e está chamando eles de 12 tribos de Israel, ou seja, está mostrando que nós somos o Israel espiritual de Deus. Junto com essa passagem tem também Atos no capítulo 26, no versículo 7, que o apóstolo Paulo vai falar que as 12 tribos de Israel servem a Deus fervorosamente de dia e de noite. Então, o que o apóstolo Paulo estava falando dentro daquele contexto, quando a gente faz a leitura, ele está se referindo ao povo de Deus, à igreja. Ele não está se referindo a judeus que haviam rejeitado o Senhor Jesus. Quando chega lá em Apocalipse, vai falar de 12 tribos entrando nas 12 portas de Jerusalém celestial. Então, o que está dizendo é que Deus está formando um povo que ele vai chamar de um Israel novo, e esse Israel espiritual entra numa cidade. Então, esse é o projeto de Deus. Então, não é que as 12 tribos foram abandonadas. Nós somos as 12 tribos espiritualmente. Terceira pergunta: quem são os gafanhotos de Apocalipse capítulo 9? A resposta é que a descrição que o apóstolo João está passando ali é de um exército, e esse exército seria helicópteros, justamente pela descrição. Então, quando fala que são gafanhotos, que são preparados para a batalha, revestidos de uma lataria, com rosto de homem, coroas como coroas de ouro, então já é ali semelhante a uma hélice. Todas as descrições ali, elas apontam para um helicóptero. Só que em Naum capítulo 3, no versículo 17, o profeta Naum vai falar que os homens da Assíria, os príncipes da Assíria, eram gafanhotos. Então está atribuindo novamente gafanhotos relacionado a um exército. E o apóstolo João deu todos aqueles detalhes porque ele estava falando de algo que haveria de acontecer no futuro. Então, muito interessante essa passagem. Quarta pergunta: quem são as almas do quinto selo? Para você entender isso, você precisa entender que quando a gente morre, a gente não vai para o céu, a gente vai para o Sheol, aguardar o retorno do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que ele traga a ressurreição para todo o povo de Deus, e que tem um ritual no Antigo Testamento, em Levítico, no capítulo 4, no versículo 7, que vai falar que o sangue deveria ser derramado na base do altar. Esse sangue sendo derramado na base do altar representa as almas dos justos, daqueles que foram decapitados nessa terra, sendo enviados para o Sheol, sendo enviados para os fundamentos da terra. Quinta pergunta: quem são as duas testemunhas? As duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11, elas vão ter muito poder diante de Deus, e elas vão ter poder de fazer até chover fogo do céu, de transformar as águas em sangue, de fazer não chover. Então elas vão ter uma grande autoridade e elas vão pregar o evangelho diante de toda a terra, para que as pessoas creiam em Deus e não precisem dar ouvidos à besta. Só que a humanidade vai rejeitar essa pregação, e a própria besta vai receber também autoridade para matar essas duas testemunhas. Então, essas duas testemunhas, elas, em Isaías capítulo 43, no versículo 10, vai falar: vós sois as minhas testemunhas. Então Deus está falando que o povo dele são duas testemunhas. E o povo de Deus é separado em judeus e gentios, as duas casas de Israel. Então o povo de Deus é composto por 12 tribos, só que dessas 12 tribos a gente pode separar em judeus e gentios. Então o povo de Deus em sua totalidade são duas testemunhas. Então Deus vai dar poder para que essas duas testemunhas, todo o povo de Deus, se transforme em João Batistas, em Elias, em Moisés, em homens que tiveram muita autoridade naquele passado. E o preço disso vai ser que muitos deles também vão ser mártires. Eles vão morrer dando testemunho do nome do Senhor Jesus. Sexta pergunta: o que são os 7 trovões ditos em Apocalipse no capítulo 10? Esses 7 trovões, eles são um mistério, eles são enigmáticos, porque Deus, ele começa falando sobre os 7 trovões, só que ele fala: não escrevas isso, João. Quando você liga os 7 trovões com o Salmo 29, você já vai conseguir identificar 4 dos 7 primeiros trovões. São flagelos que Deus vai aplicar sobre a terra. Da mesma forma que as trombetas são flagelos sobre a terra,
e as taças também são flagelos sobre a terra. Os 7 trovões são 7 flagelos que vão ser aplicados sobre a terra com o intuito de que a humanidade se arrependa e também seja castigada pelos seus crimes. 4 desses 7 trovões já estão descritos de forma muito clara no próprio Salmo 29. Sétima pergunta: quem é a mulher de Apocalipse 12? Essa mulher é descrita como que vestida de sol, ou seja, de uma grande glória, com a lua debaixo dos seus pés e com uma coroa de 12 estrelas. Essas 12 estrelas têm que representar as 12 tribos de Israel. Então, essa mulher é todo o povo de Deus, é a igreja que vai entrar na Nova Jerusalém. É desde os tempos de Abel até o último justo que vai ser salvo para entrar na igreja. E essa igreja, ela está sendo descrita ali como que ela vai fugir para o deserto por um período de 1260 dias. Então, o Apocalipse 12 ele já está nos juntando junto com as profecias de Daniel, quando fala dos 3 anos e meio. Quem é a besta do mar e quem é a besta da terra? Ao longo que você vem fazendo a leitura do Apocalipse, você chega no Apocalipse 13 e você vai se perguntar: quem é a besta do mar e quem é a besta da terra? A besta do mar é descrito ali como o rei político, ou seja, vai ser um homem que vai formar um império e esse império é um império político. Ele vai exigir adoração para si mesmo. Esse homem é o próprio anticristo. Então, ele vai surgir e junto com ele surge também o falso profeta, que é a besta da terra. A descrição que é passada a respeito da besta da terra é de um homem que vai se levantar e vai ter poder para fazer cair até fogo do céu. E juntando com as palavras do Senhor Jesus, ele enganaria até os eleitos se possível. Só que os eleitos, fazendo aqui abrindo um parêntese nas palavras do Senhor Jesus, os eleitos não serão enganados, porque Deus vai ter preparado eles antes para que eles não venham a ser enganados pelo próprio falso profeta. Então Deus vai conceder poder aos eleitos para que eles consigam resistir ao falso profeta. E esse poder já está descrito no próprio Apocalipse 11, quando fala das 2 testemunhas. Então, da mesma forma que Satanás vai ter poder para executar sinais, os povos de Deus, os justos, também vão ter poder para resistir a todos esses sinais e operar coisas ainda maiores. Nona pergunta: o que é a marca da besta? A marca da besta está descrita no Apocalipse capítulo 13. Vai falar que você só vai poder comprar e vender se você tiver a marca da besta na mão ou na testa. Quando chegar aquele período designado, nos últimos 3 anos e meio antes do Senhor Jesus voltar, você vai poder comprar e vender apenas se você tiver essa marca da besta. Então, isso vai ser imposto sobre toda a humanidade. E Deus vai sempre preparar uma forma de escape para que as pessoas que servem a Ele não precisem se dobrar diante do inimigo. Então, para isso foi descrito o deserto em Apocalipse 12. Então, nas grandes cidades, nos lugares aonde tem muita gente, vai ser obrigado ou você colocar a marca da besta ou você vai ser morto. E para aqueles que vão ser um remanescente que vai ser arrebatado, eles não estarão nesses grandes centros de pessoas, eles vão estar no deserto. E o deserto não é uma área rural, o deserto é de fato um deserto mesmo. Então, tem várias passagens como em Oséias no capítulo 2, em Ezequiel, em vários lugares, falando que haveria de ter uma voz no deserto clamando e preparando os caminhos do Senhor. Essa profecia ela não se cumpre apenas em João Batista, ela também se cumpre no último João Batista, no último Elias, que vai estar preparando os caminhos do Senhor até que ele venha. O Eufrates, citado no Apocalipse diversas passagens, como por exemplo na sexta taça, na sexta trombeta, e em vários outros lugares, ele é um Eufrates literal ou ele é um Eufrates espiritual e simbólico?
Com base na própria leitura e com base também no texto de Isaías capítulo 11, no versículo 15, que fala que o Eufrates vai secar e vai se dividir em 7 canais, de fato que a pessoa vai conseguir passar ele de sandálias, o que o texto está dizendo é que realmente o Eufrates vai secar. E o Eufrates vai secar para que os reis que estão do Oriente consigam atravessar aquele lugar e chegar até a cidade de Jerusalém para uma batalha. Então é isso que acontece no tempo do fim. Então por isso que o Eufrates é literal. Pessoas que tentam alegorizar o Eufrates, eles não conseguem entender que existem profecias também no profeta Isaías falando a respeito do Eufrates secar. Pergunta número 11. Quem é a cidade de Apocalipse 17, Grande Babilônia? Quando a gente faz a leitura, um texto, uma parte muito importante é a respeito dessa grande cidade que vai governar os reis da terra no tempo do fim. Então não está dizendo que essa cidade governa os reis da terra em toda a história humana. Está dizendo que vai governar no tempo do fim. Tem muitas pessoas que acabam atribuindo isso à cidade de Roma, justamente porque eles têm uma influência muito grande no mundo, tanto nas épocas passadas como nos nossos dias. Tem outras pessoas que tentam interpretações alternativas, como falar que seria Jerusalém ou alguma outra cidade. Só que quando a gente se volta para os profetas, a gente vai chegar na conclusão que existe uma profecia em Isaías, no capítulo 23, que fala da cidade de Tiro, que essa cidade haveria de se reerguer e que toda a riqueza que ela juntasse seria entregue aos servos de Deus no tempo do fim. Então é muito coerente juntar essa profecia de Isaías 23 com a própria profecia de Apocalipse 17, de uma cidade que no tempo do fim estaria tendo um comércio muito grande com todos os povos e que depois ela é destruída por Deus e a riqueza dela passa para a mão dos servos de Deus. Então, a grande cidade, que seria a Grande Babilônia, que é um nome que inclusive é um mistério, essa cidade seria a cidade literal de Tiro, que hoje é a atual Sur, no Líbano. Pergunta número 12. Quem são os 7 montes que aparecem em Apocalipse capítulo 17? Então, junto com a dúvida a respeito da grande cidade Babilônia, a gente também fica na dúvida, quem são esses 7 montes? Então, o desenho que é passado para a gente em Apocalipse 17 é que uma mulher, uma meretriz, está assentada sobre uma besta e essa besta possui 7 cabeças. E quando Deus vai falar a respeito de quem seriam essas 7 cabeças, ele vai falar: as 7 cabeças que vistes são 7 montes, que também são 7 reis. Ou seja, significa que cabeça, monte e rei é o mesmo significado na profecia. Então significa que cada cabeça é um monte e cada monte também são os reis. Ou seja, são 7 reinos que 5 já haviam caído no tempo de João, um existia, que era o Império Romano, e um haveria de vir no futuro. Então, esses 5 que passaram seria Egito, a Síria, a Babilônia, os Medo-Persas e o Império Macedônio. O que existia era o Império Romano e o sétimo seria um que haveria de vir ainda no futuro. Então, esse é o desenho que é passado para a gente no Apocalipse 17. Tem pessoas que vão falar que esses montes são literais, só que isso não está em harmonia com o texto, porque o texto diz que as 7 cabeças são os 7 montes. Então, após dizer isso, você precisa entender que os montes, eles são as cabeças. Então, são duas coisas que estão ligadas. Não tem como falar que as cabeças da besta são literais. Então, as cabeças são 7 montes e os montes são os reis. Ou seja, são 5 reinos que passaram, um reino existia e um outro reino ainda haveria de vir. Inclusive, quando você entende a respeito das cabeças da besta do Apocalipse 17, você também vai conseguir entender a respeito das cabeças que estão no dragão do Apocalipse 12, que são as mesmas 7 cabeças, e também você vai entender as 7 cabeças que se encontram na besta do mar de Apocalipse capítulo 13. Pergunta número 13. O Senhor Jesus vai derrotar a besta e o falso profeta em uma batalha literal ou aquilo é apenas um símbolo?
Quando o Apocalipse 19 vai falar a respeito da batalha final, ele vai trazer elementos muito claros. Então vai falar que as aves vão se fartar das carnes dos cavalos e dos cavaleiros, e que todo aquele exército foi morto pela espada que saía da boca do cordeiro. Então, o que está dizendo é que o juízo de Cristo vai destruir todos aqueles homens. Então, é uma coisa simbólica, só que aquela destruição vai ser literal. De fato, o Senhor Jesus, junto com o seu exército, vai destruir a besta, o falso profeta e todo o seu exército também. Pergunta 14. Os 1000 anos de Apocalipse são literais ou não? Os 1000 anos de Apocalipse, eles são literais justamente porque existem profecias que elas só conseguem se cumprir em um período de muita abundância, de muita paz, só que ainda existirá morte, então ainda não é a eternidade. O texto que eu tenho para citar é o texto de Isaías, capítulo 65, quando fala que quem morrer jovem vai morrer com 100 anos de idade. E tem outras passagens em Isaías também, falando a respeito de meninos nascendo em uma nova terra. Então, esses meninos que vão estar nascendo em uma nova terra, que se encontra em Isaías capítulo 11, se refere ao milênio. Então, ainda não é a eternidade, mas também não é o nosso tempo. Ou seja, o milênio é um período de transição. E a terra não fica vazia, a terra vai ficar povoada por muita gente. E isso é o que diz os profetas. Pergunta número 15. A Nova Jerusalém, como ela é? Por que ela é daquela forma? Deus preparou um grande presente a todos aqueles que o serviram de bom coração. Deus preparou uma cidade de mais de 2.200 quilômetros de comprimento e 2.200 quilômetros de largura. Isso é maior do que muitos países nos nossos dias, seria mais ou menos a metade do que hoje é o Brasil. Vai ser através dessa grande cidade que os reis e sacerdotes vão poder reinar por toda a eternidade junto com Deus, já que nessa cidade vai estar o trono de Deus e o Cordeiro, e também vai ter a árvore da vida no centro da cidade. Então vai ser algo espetacular. Ainda mais porque a cidade vai ser completamente feita de ouro. Então, vai ser também agradável aos nossos olhos. As nossas vistas vão conseguir enxergar toda aquela cidade feita de ouro. E a beleza é uma coisa que vai ser muito importante também para a eternidade, porque é algo bonito de se ver e vai ser agradável de viver ali. Pergunta número 16, para fechar as perguntas. Para quem é o livro do Apocalipse? Ele foi escrito para Israel ou ele foi escrito para a igreja? O livro do Apocalipse começa falando: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para dar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, o livro do Apocalipse é uma revelação para os servos de Jesus Cristo, ou seja, toda a igreja, todo aquele que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. O livro do Apocalipse é um presente para que ele consiga compreender os profetas. No último capítulo de Apocalipse, no capítulo 22, também vai falar que essas revelações elas foram dadas aos santos, ou seja, aos servos de Deus, aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, essas profecias elas foram passadas por Jesus Cristo para todos aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. Então, essas profecias elas não foram dadas para Israel ou para um outro povo. Essas profecias elas foram entregues para a igreja do Senhor, o povo que tem sede e fome da palavra de Deus. Essas são as perguntas sobre o Apocalipse e eu dei respostas muito breves. Se você tem alguma outra pergunta sobre o livro do Apocalipse, deixa nos comentários que eu posso gravar um vídeo específico sobre essa pergunta. Esse vídeo ele é muito superficial nas perguntas, justamente porque não tem como explicar de forma muito detalhada cada pergunta, senão o vídeo ficaria muito extenso, e serve para você ter mais ânimo para ler o livro do Apocalipse. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deus abençoe.